É. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante do Criador. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Amada, ele está falando ainda sobre a lei de Moisés. E você vai ver que essa lei de Moisés, na verdade, foi dada em Horebe para Israel, mas ela fala muito nas entrelinhas ou subliminarmente. Não que o Criador use de subliminar, né? Talvez não seja essa palavra melhor que eu possa usar agora. Mas dá para entender que ela fala de amor. Por quê? Não matarás. Quem ama não mata. Não roubará. Não cobiçará a mulher do próximo. E aquela coisa toda que a gente conhece, né? Sim. Então ali também você vê amor ao próximo na lei de Moisés. Não é verdade? Inclusive a própria questão do amor ao próximo está em Deuteronômio, se eu não me engano. Quando Moisés fala da lei dele, vai começar a instituir a lei deles, o primeiro ou terceiro item que ele coloca é amará o teu próximo como a ti mesmo. Ah, sim. Na lei de Moisés aparece. Então, a lei do Criador estava dentro da lei de Moisés. Tá certo? Certo. Só que Moisés transformou o simples em 700 preceitos. Não podia mais comer fruto do mar, carne sufocada, não sei o quê, um monte de coisa. Ah, sim. Entende? Que apedrejar o filho que se apostata da fé, um monte de coisa desse tipo. Então, a lei dele foi muito absurda. Por isso que Paulo condenou o tempo todo aquela lei. Mas por causa do conhecimento da lei é que vem, vamos dizer assim, o conhecimento do que é transgredir a lei. E se a pessoa conhece a lei do Criador, e aí vamos agora para a lei do Criador, ela vai saber como transgredir a lei do Criador se ela fizer algo contrário ao amor. Que a lei do Criador é baseada no amor. Certo. Aí vamos continuar agora com essa próxima aqui, ó. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Ou seja, não adianta fazer nada que a lei manda, seja de Moisés ou do Criador, porque não vai se justificar. Não vai avançar, não vai resolver para a questão de salvação. Tá certo? Porque pela lei vem o conhecimento do pecado, mas agora se manifestou sem lei, sem a lei do Criador. Não. Sem a lei de Moisés. Exatamente. Tá certo? Verdade. A justiça do Criador, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Quando fala na lei e nos profetas, nós podemos ouvir o que o Salvador falou e que está narrado no Evangelho segundo Mateus. Fazei aos outros o que quer que os outros te façam, porque esta é a lei e os profetas. E os profetas, é verdade. Não é assim? Sim, é assim. O Salvador disse isso muito bonito. Fazei aos outros o que queres que os outros te façam, porque esta é a lei e os profetas. Amor ao próximo. Exatamente. Entende? Mas agora se manifestou sem lei a justiça do Criador, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Quando ele fala lei, lei, é isso que o entendimento nosso tem que estar, vamos dizer assim, pronto para separar e ver, né, com os olhos do entendimento espiritual o tipo de lei que ele está colocando. Porque parece que ele ficou maluco. Ele fala da lei a favor, fala da lei contra. Não, ele está falando em favor da lei do Criador e falando isso em detrimento da lei de Moisés. Tá certo? Vamos lá. Isso é a justiça do Criador pela fé no Salvador, para que todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Não há diferença entre mais um povo escolhido e o resto. Certo. É todo mundo agora. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória. A glória é outra banalidade aí dos pagãos romanos, né? Mas vamos dizer, da glória quer dizer do convívio do Criador, é da benevolência do Criador, né, amada? Porque todos erraram, transgrediram a lei do amor e estão fora da benevolência do Criador. Agora, nós voltamos a essa benevolência dele, que é chamado de glória, através do sangue derramado pelo Salvador. Este é o combustível do veículo que transporta. Certo. Sendo justificado gratuitamente pelas filhas de Zeus.
É o que está aqui na Bíblia Ferreira de Almeida. Mas não é pelas filhas de Zeus, né? Sendo justificado sem pagar nada pela Sim. benevolência, pela redenção que há em Yahushua o Messias. Exato. Não é nesse Cristo Jesus. É verdade. Porque esse Cristo Jesus é romano. É o Mitra, é o Deus Sol. É verdade. E foi blasfemado aqui para que a gente dê glória a quem não é. É a quem não não é merece, para dar glória, né? não merece. Ao qual o Criador, que não é Zeus nem Deus, propôs para propiciação. Propiciação é para extinguir o pecado, entende? Para acabar com o pecado. Pela fé no seu sangue. Olha aí, amada, aí entrou o sangue. Tá certo? O sangue não é aquele que vai proteger as pessoas, como o sistema religioso ensina. Né? Não é aquele que Deus me cobre com seu sangue, Jesus me cobre com seu sangue, isso não existe. Entende? É verdade, é estranho. Tem uma piada disso aí que eu não vou falar agora, deixa para outra hora. Mas vamos lá. Ao qual o Salvador propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência do Criador. Parou aí, amada? Ou tem mais? Tem Que mais. você já leu? Não, pode Vamos então em frente, minha rica. Para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé no Salvador. Onde está logo a jactância? O que é jactância que eu não lembro mais? Aí tá diferente, amada. Vê aí. Deixa eu ver no capítulo 27. Viu como é que eu não sei português, amada? Aqui no 27 está assim, deixa eu procurar. Aqui. Onde está? Ah, sim. Onde está, então, o motivo de glória? Certo. Fica excluído. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Concluímos quer dizer, então, fechando o assunto, não é verdade? Certo. Então, se teve dúvida de alguma coisa, não tenha dúvida disso. É o principal que Paulo está falando. Entendi. Nós vamos voltar à presença do Criador, ou seja, vamos ter a salvação eterna, não por obra nenhuma. Seja obra de fazer coisas físicas, ou para bater palma, cantar para o Criador, ou pelo próximo, de dar uma ajuda, de auxiliar, de estender a mão, entende? De ser parceiro do amigo, do próximo, do vizinho. Por nada disso, mas simplesmente pela fé que o sangue do Salvador nos conduziu de volta à presença do Pai. É isso que ele está falando, né, amada? Certo. Aí vamos agora, acho que parou aqui, você pode ir daí. Ah, não, tem mais aqui porque fala da Vai circuncisão. até o 31. 31, então vamos embora. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. É porventura o Criador somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente, até porque não há mais esse negócio de gentio e judeu. Ah, sim. Mas Shaul está falando assim para que aquelas pessoas daquela época entendam, né? Visto que o Criador é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Ou seja, ele justifica o que tinha um cortezinho no pinto, judeu, ou quem nunca teve, que não é judeu. Entendo. Mas dos dois povos, um só. Aí ele fala, anulamos, pois, a lei pela fé? Não devemos mais fazer o bem ao próximo, porque já fomos salvos? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos o amor ao próximo, a lei do Criador. Não é a de Moisés aí. Tá certo, amada? É verdade. Vamos em frente Certo. agora. Que diremos, pois, de Abraão, nosso antepassado, segundo a carne? Ora, se Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não perante o Criador. Que diz com efeito a Escritura? Abraão creu no Altíssimo, e isto lhe foi levado em conta de justiça. Ora, a quem faz um trabalho, o salário não é considerado como gratificação, mas como um débito. A quem, ao invés, não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. É sua fé que é levada em conta de justiça, como, aliás, também Davi proclama a bem-aventurança do homem, a quem o Criador acredita a justiça, independentemente das obras. Aí ele diz assim, bem-aventurados aqueles cujas ofensas foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurados o homem a quem o Criador não imputa nenhum pecado. Amadinha, que coisa maravilhosa. O nosso Shaul, mais uma vez, dando uma aula.
O Shaul era um professor, amada. Ele mesmo disse assim, ó, porque ele mesmo deu uns para pastores, outros para doutores, outros para mestres, né? Eu tenho assim uma convicção, amada, de que quando ele falou de mestre, ele falou dele próprio. Entende? Porque ele era um mestre no ensino. E o jeito que Shaul ensina é uma forma didática que eu creio que deveria ter sido copiado. Certo. Se o sistema educacional mundial fosse realmente do bem. Porque Shaul explica de um jeito maravilhoso. Eu fico assim muito sensibilizado. Certo. Vamos ver ele explicando sobre nós. Olha, que diremos, pois, ter alcançado Abraão nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de ser gloriar, mas não diante do Criador. Amada, quando Abraão obedeceu ao Criador, o Criador disse, saia do meio da sua parentela e vá para um local que eu te mostrarei. Essa fé que Abraão teve ocasionou uma reação. Pela fé, Abraão saiu, porque ouviu o chamado do Criador. Isso depois foi muito bem explicado e foi um testemunho bonito de Estevão. Sim. Porque nosso pai Abraão pela fé, né? Isso, é verdade. Então, quer dizer, essa atitude de Abraão de fé, que ele também demonstrou outras vezes, e Abraão é um bom exemplo. Entende, amada? Abraão não tem só bons exemplos, tem maus também, a não serem seguidos. Sim. Mas Abraão tem alguns bons exemplos, não poucos a serem seguidos. Abraão foi um homem do Criador, mais do que Davi, mais do que Salomão, mais do que Isaac, mais do que Jacó. Entende? Abraão foi o cara. Abraão era uma pessoa muito especial para o Criador. Assim, amada, isso eu digo não porque eu penso, porque eu li na Escritura. Dá para ver a personalidade de Abraão, dá para ver como ele era. É verdade. Agora, não nos salva. Não. Não tem nada a ver com a gente. Sim. Abraão não tem assim nada que nos ligue a ele. Quando Shaul fala nosso pai na carne, nosso antepassado, porque realmente é antepassado dele. Mas nosso não. Certo. Tá certo? Mas não é por isso que vamos desprezá-lo. Mas vamos ver o que de bom ele fez e ver os exemplos. Ele serviu de bons exemplos. Agora, por exemplo, Paulo citou num bom exemplo. Entendi. Um exemplo que ele foi justificado pela obra. Outra coisa que ele fez, amada, quando o Criador pediu o filho, ele não pensou duas vezes. Então, isso foi uma atitude física dele, tá certo? E o Criador se agradou. Shaul diz que ele foi justificado, ele se tornou justo perante o Criador, se tornou justo pelas atitudes dele, mas não perante o Criador. Porque se ele se tornasse justo perante o Criador agora não daria nada a ele, mas apenas retribuiria o que era de direito dele. Paulo nos leva ao entendimento, amada, Shaul nos leva ao entendimento, que é uma das coisas mais maravilhosas da Escritura. Esse livro de Romanos está me deixando doido. Eu não sabia que tinha isso. Por quê? O que Shaul está falando para a gente é assim, se o Criador, por exemplo, tivesse mandado o Salvador para morrer por nós, por causa de nossas obras, então não foi nada dele dado para nós. Porque nós mereceríamos, como um trabalhador que trabalha durante o dia e merece receber seu salário à noite ou no final do mês. Sim. Então isso não é uma coisa de dádiva, é um pagamento. Então, quando ele fala que Abraão foi justificado, mas não perante o Criador, justamente por isso. Porque se assim fosse a forma de acreditar, o Criador então não teria dado nada a Abraão, teria só pago o que era justo ele pagar a Abraão. Sim. Entende, amada? O Shaul, Paulo, está dizendo para nós, traduzindo em miúdos e simplificando, que a graça, vamos falar assim, a dádiva que nós recebemos do Salvador enviando seu Filho, foi por nós não merecermos. E não há nada que a gente pode fazer para merecer. Entendo. Porque se fizéssemos para merecer isso, aquilo seria apenas um pagamento adiantado. Está entendendo? Entendi. Mas nós não temos como fazer nada para pagar aquilo. Aquilo foi pago pelo Salvador. Era a dívida nossa, foi paga pelo Salvador. Nós temos agora que usufruir dessa dívida. Mas não tentar pagá-la hoje. Ele me deu antes, agora eu retribuo a ele, fico 0 a 0, não devo nada. Entendi. Não, isso não existe. Olha, que diremos, pois?
ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar. Foi justificado pelas obras? Se gloria, mas não diante do Criador. Pois que diz as Escrituras? Creu Abraão no Criador, e isso lhe foi imputado como justiça. A Escritura diz isso, né? Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Ora, qualquer um que faz qualquer obra física, que trabalha, então não é dado nada a ele como galardão, como presente gracioso.